Seu meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico. Nós vamos iniciar agora o livro de 2 Crônicas, continuando o livro de 1 Crônicas, onde nós paramos exatamente na passagem do poder entre Davi e Salomão, que foi seu filho. Então, o livro começa exatamente nesta parte aqui. Então, vamos lá. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Vamos ver agora os descendentes de Davi. Os descendentes de Davi, nós já conhecemos um, foi Salomão. Salomão diretamente não era o primogênito. Nós vamos ter muitos dos reis que não eram os seus primogênitos, não eram primogênitos dos seus pais, e aí assumiram o governo. O que acontece é que nós vamos observar em 2 Crônicas, a lógica do escritor é provar que Davi recebe de Deus uma promessa de estabelecimento da sua casa, a casa de Davi. O que quer dizer isso? Sua descendência. E ele também recebe de Deus uma promessa de que jamais o trono se afastaria da sua casa, dos seus descendentes. Então nós vamos ver isso. Quando o pecado do povo foi tão grande que houve uma punição no sentido de um exílio, onde o povo foi cativo para a Babilônia, volta de lá o povo que foi, os judeus, a tribo de Judá. Mas e as outras tribos? As outras tribos, nós vamos ver daqui a pouquinho, ocorreu a divisão das tribos e junto com Judá fica a tribo de Benjamim, que é absorvida por Judá, e alguns levitas que voltam para ministrar no templo. Então, vai para o exílio, vai para o cativeiro da Assíria, Israel, que era a tribo do norte. Esta não volta, esta não tem retorno. Quando Judá vai para o exílio na Babilônia, algum tempo depois, Deus permite que eles voltem. E eles voltam quem? A tribo de Judá e alguns levitas. Então é por isso que o escritor sagrado fala em 1 e 2 Crônicas apenas da tribo de Judá, apenas deles, exatamente para dar esta autoridade, a gente viu isso no vídeo passado, autoridade àqueles que estavam voltando. Autoridade política, Judá. Autoridade religiosa, os levitas. Vamos ver como é que isso acontece? Na verdade, nós vamos começar, né? Então, nós temos Salomão, que foi o último rei do Reino Unido. Depois ocorre em Roboão, o filho de Salomão, a divisão do reino. E aí nós vamos vendo a descendência de Davi. Roboão, neto de Davi, depois o seu filho Abias, o seu filho Asa, o seu filho Josafá, depois nós temos Acabe, Jeorão, Acasias, Joás, depois nós temos Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, e depois alguns reis que são bem um período muito curtinho, e depois nós já temos o cativeiro babilônico. Vamos por partes, então? Vamos falar sobre Salomão. Muito bem, quando Salomão assume o trono, quando ele recebe de Davi o trono, né, o reinado, ele fica preocupado. E na primeira oportunidade que ele tem, ele ora ao Senhor. E a oração dele é muito conhecida. Eu tenho certeza que o amado conhece essa oração. Ele pede sabedoria. Ele não pede outras coisas, ele pede sabedoria.
Então ele diz assim: dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este teu povo que é tão grande? Então, na verdade, Salomão, ele tem consciência de que ele não é capaz de fazer uma missão tão grande. É muita coisa sobre os ombros de uma única pessoa, principalmente porque este é um povo especial. Ele é um povo que pertence a Deus. Ou seja, é um povo diferenciado. E Salomão não queria fazer coisas erradas, exatamente porque ele sabia da grandiosidade da obra, ele sabia de tudo que envolvia ser um rei sobre um povo que tinha um Deus, que era diferenciado por ter um Deus. Então ele pede sabedoria para saber o que fazer. Nós vamos observar que, logo em seguida dessa oração, Deus responde. E ele diz o seguinte: porque você não pediu riqueza, bem, honra, podia ter pedido, mas não pediu. Eu te dou sabedoria e conhecimento. Te dou como nunca antes foi dado a ninguém. E este era o diferencial de Salomão. Salomão ficou conhecido pela sabedoria que ele exercia, que ele aparentava, né, que ele exteriorizava, e pelo conhecimento que ele tinha. Ele conhecia coisas de absolutamente tudo. Pessoas vinham de fora para falar com Salomão, pessoas vinham de fora para ouvir da sua sabedoria. Mas Deus foi além. Deus deu uma coisa que Salomão não pediu, que foi riquezas, bens e honra. Então Deus deu a ele aquilo que ele pediu, porque era razoável, ele tinha um coração humilde, um coração preocupado com as coisas de Deus, e Deus deu, sem medida, a sabedoria e o conhecimento, mas ele também deu, sem medida, riqueza, bens e honra. A riqueza de Salomão, os bens que ele possuía, o nome, o status, a fama dele eram sem comparação. Segundo os estudiosos, não havia pessoa, na antiguidade, não havia pessoa que possuísse tanta riqueza, tantos bens quanto Salomão, e que fosse tão honrado e que tivesse um status, uma fama tão grande quanto a de Salomão. Exatamente porque Deus lhe deu isso. Entretanto, isso não foi até o final. A gente vai ver que Salomão, ele tinha algumas coisas que realmente o levaram à ruína. Deuteronômio 17, o verso 16 e o verso 17, diz que não era próprio, não era tolerado multiplicar cavalos nem esposas. Não entendi, cavalo e esposa não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque são dois aspectos muito importantes da vida de um rei. Primeiro, cavalo era uma máquina de guerra. O cavalo não é, antigamente, naquela época, não é como hoje, puxa arado, puxa carroça, puxa isso, puxa aquilo. Não, o cavalo era uma arma de guerra. Então, os carros de guerra eram puxados por cavalos. E a gente vê isso, que muitos países naquela época, muitas nações naquela época, eram caracterizadas por criar cavalos e vender cavalos, como hoje se vendem tanque de guerra, avião de guerra, armamentos. Né? O próprio Egito é desta forma. Então, não multiplicar cavalos significa dizer que um rei que estava sob o domínio de Deus não podia se fiar em máquinas de guerra, em cavalos de guerra, mas ele deveria se fiar no próprio Deus. Bom, Salomão não foi assim. Ele tinha
um dos maiores estábulos, vários estábulos e grandes estábulos em várias regiões de Israel. Ele criava cavalos, ele tinha cavalos. Davi não tinha cavalos. Na guerra, ele tinha só infantaria, era só os guerreiros que lutavam. A partir de Salomão, nós vamos ver que o exército de Israel começa a ter cavalos, carros de guerra. Por quê? Porque Salomão fazia negócio, principalmente com o Egito, coisa que era proibida pela regra, Deuteronômio 17, 16 e 17, ele comprava e criava cavalos. A regra também diz que não era para multiplicar esposas. Bom, mas naquela época era permitido casar-se mais de uma vez? Sim. A gente vê que todos eles eram casados mais de uma vez. O próprio Davi era casado mais de uma vez. Então ele tinha várias esposas e várias concubinas, inclusive. Salomão não era diferente. Só que Salomão não tinha 10, 20 esposas. Salomão tinha entre esposas e concubinas 1000 mulheres. O seu harém, ou seja, a parte destinada às suas esposas e às suas concubinas, chegava a 1000 mulheres. 1000 mulheres. Isso é multiplicar esposas. E nós vamos ver lá no final, né, o Amado lembra da história, que Salomão foi levado ao pecado de idolatria exatamente pelas suas esposas. Exatamente por elas é que ele caiu em pecado. Então, a gente precisa observar isso aqui. Ele fez um pedido, sim, porque o coração dele era puro, estava realmente interessado naquilo. Entretanto, à medida em que ele foi se estabelecendo no trono, ele acaba excedendo as coisas que lhe eram permitidas e ele faz este tipo de situação. A gente vai ver até o final o que vai acontecer por causa disso. Muito bem, Davi havia preparado tudo para Salomão? Sim. Ele preparou só de metal, a gente viu no vídeo anterior, ele deixou mais de 40 toneladas entre prata e ouro, fora o bronze e o ferro que existia numa quantidade que não se contava, tamanha era a quantidade, né, porque era um metal um pouco mais barato. Ele deixou todas as especificações, ele garantiu paz para que Salomão pudesse tranquilamente construir o templo. Além disso, quem contribuiu com os artífices, com material, a madeira, por exemplo, o cedro do Líbano, né, foi Irão. Irão era rei de Tiro, lá nos fenícios. Salomão fez uma aliança bastante duradoura com o Irão. Tanto é que depois, lá no final, ele criou inclusive uma frota de navios em sociedade com Irão, que trazia ouro assim de tonelada para Salomão. Dentre os trabalhadores que vieram da Fenícia para a construção do templo, tinha o chefe de obras, que era Irão-Abi. O mesmo nome, né? Irão era o rei e Irão também era o mestre de obras, só que aqui era Irão-Abi. Esse Irão-Abi, ele era meio judeu. Por quê? Porque, na verdade, judeu não, hebreu. Por quê? Porque ele era da tribo de Dan. Então, havia descendência hebraica, né? Eles eram da tribo de Dan e também fenícia. Trabalhando na obra, durou 7 anos, foram 7 anos para a construção do templo. Faça a ideia agora, existiam 153.600 homens, 153.600 homens que trabalhavam na obra. Só para o amado ter uma ideia da grandiosidade desta obra, a palavra de Deus, ela nos dá o peso do prego, era um prego,
que fixava, que prendia os painéis de ouro na parede. Eles usavam prego de 750 gramas. Cada prego, 750 gramas. Meio quilo de prego para poder prender uma placa de ouro. Lembrem-se, placa de ouro é pesada. Não tinha parafuso, não tinha outros recursos de construção. Eles tinham que usar prego para prender. E 1 ou 2 pregos era suficiente para prender uma placa pesada de ouro à parede. Aí, então, Salomão vai consagrar o templo. Então, esse é o ponto alto do livro. Por quê? Porque o templo foi construído. Então, veja lá, os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem. Que nuvem era esta? A nuvem Shekinah. A Shekinah era a presença, era a glória de Deus. E se a glória de Deus está ali, ninguém consegue ficar de pé, ninguém consegue entrar. A glória do Senhor encheu a casa. Então, quando eles fizeram a consagração, Deus veio e a sua glória encheu o lugar, de tal maneira que os sacerdotes não podiam fazer o seu ministério porque eles não podiam ficar de pé. Ninguém resiste à glória de Deus. E aí Salomão ora ao Senhor, dizendo assim: ensina-lhes o bom caminho em que devem andar e dá chuva sobre a terra que deste ao teu povo em herança. Então ele está pedindo isso para Deus. Ele pede mais, ele diz: ouve tu dos céus, do assento da tua habitação. Perdoa e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, ou seja, a recompensa conforme aquilo que nós fazemos, segundo vires o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. A gente pode fazer de conta que é perfeito, a gente pode fazer de conta que é santo, mas Deus conhece o nosso coração. Então Salomão está dizendo: olha o coração, esquadrinha o coração e dá conforme o coração destas pessoas, a fim de que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a vossos pais. É interessante observar esta oração e depois ver o final da vida de Salomão, e a gente começa a questionar onde ficou a sabedoria de Salomão, onde ficou esses conselhos maravilhosos que Salomão deu para o povo, onde isso tudo ficou. E aí Deus responde. Deus responde. Deus respondeu à construção do templo, à consagração do templo e à oração de Salomão. Então vamos ver, são duas partes importantes aqui. Primeira parte, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, a Shekinah de Deus. Isso em resposta à consagração, em resposta à oração. E aí Deus fala: ouvi tua oração. Eu ouvi. Chegou até mim a sua oração. Agora vem a segunda parte. Então, a primeira parte, positivo. Deus deu o aval dele para aquilo que estava sendo construído e entregue. Agora Deus continua falando e dá algumas orientações para o povo. Orientação que Salomão deveria ter ouvido até o final. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, eu dei o meu nome para este povo. Nós nos chamamos pelo nome de Deus. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, isso é coisa muito grandiosa. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está dizendo: está aberto o caminho. Eu preciso que você se humilhe diante de mim, ore
e me busque verdadeiramente. Se converta do seu mau caminho e volte para o bom caminho, e eu te escutarei. Eu vou te ouvir e vou fazer conforme deve ser feito. Agora, olha lá, ele dá um exemplo. Se andares diante de mim, como andou Davi teu pai. Agora ele está falando para Salomão. Agora é para Salomão que ele está falando. Se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi. Com Davi ele tinha confirmado. E ele está dizendo, Salomão, se você fizer como ele fez, eu confirmo com você também. E se você não fizer? Caso contrário, diz ele, arrancarei da minha terra e lançarei da minha presença. No final do livro de 2 Crônicas, nós vamos ver um Deus que arranca Israel da terra e lança fora da presença e manda para o cativeiro babilônico. Por quê? Porque não ouviram o que Deus tinha dito. Deus tinha avisado. Deus mandou profetas. Deus mandou mensagens. Ninguém ouviu. O próprio Salomão não ouviu. E o seu trono não foi confirmado. Ele foi rasgado, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Salomão, além da construção do templo, que foi o máximo, né, da sua obra, ali, o mais importante, ele também conquista Ramat Zobá. Zobá já tinha sido conquistado, muito provavelmente eles se levantaram de novo e Salomão teve que mostrar quem é que mandava lá. E aí ele vai ali para Ramat Zobá, aqui em cima. Ele edifica algumas cidades, edifica no sentido de melhorar a cidade, de fortalecer a cidade. Ele fala em Tamar. Algumas Bíblias está escrito Tadmor. Então a gente não sabe se é Tadmor que está aqui ou é Tamar que está aqui embaixo. Pode ser uma das duas. Tá? Bet-Horon de cima e a de baixo, Bet-Horon, que fica perto de Jerusalém, e Baalat, também aqui pertinho. Só que o problema é que Salomão foi além do que ele devia ir. Ele faz negócios com o Egito, ele se aproxima do Egito, ele compra cavalos, ele vende cavalos, ele começa um negócio de cavalos de guerra. E para fazer paz com o Egito, ele casa com a filha de Faraó e ele leva a filha de Faraó para Jerusalém. Aliás, ele tem casamentos com filhas de vários reis exatamente para manter a paz, aquela paz que Davi conquistou. Então, Salomão mantém essa paz fazendo o quê? Fazendo acordos, negócios com outros povos. Tá? Em 2 Coríntios também se fala da visita da rainha de Sabá, aliás, 1 Coríntios, né? Ele fala também da visita da rainha de Sabá, que vai render as suas homenagens e querer saber se é tudo aquilo mesmo, né? E ele fala também do negócio marítimo, os navios que estavam aqui colocados em Elat ou Elot, dependendo da Bíblia, né? Ezion-Geber, essa região aqui, os navios saíam aqui por baixo, tá? E iam para a África e em outros lugares. Muito bem, o problema é que ele não honra aquilo que Deus lhe pede. E aí Deus rasga o reino. Ele não confirma o reino nas mãos de Salomão. Mas como ele havia feito uma promessa para Davi, o que é que Deus fez? Ele rasga o reino em dois. O reino do norte, com as 10 tribos, fica o reino de Israel, capital Samaria. Fica com Jeroboão. E o reino do sul, o reino de Judá, capital em Jerusalém, fica com Roboão.
Mas essa é uma história que nós vamos contar no próximo vídeo. Amém, amados? Bons estudos!